Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que deram contra aquela casa, e ela não, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram contra aquela casa, e ela o quê? Caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Espírito Santo, nós te damos toda a direção. Continua, Senhor, falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, a igreja tem crescido bastante, sim ou não? Dificilmente você vê uma igreja vazia hoje, a igreja está cheia. É verdade ou não é? Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos as famílias, as escolas, os governos, o ser humano em si, não há nenhuma identificação de cristianismo. Vou continuar aquilo que o apóstolo veio ministrando. A igreja cresceu, ela está ocupando, o número de evangélicos cresce, mas o número de famílias destruídas também cresce. E cresce dentro da igreja. Dentro da igreja. Assim como cresce no mundo, cresce dentro da igreja. E o número de pessoas intolerantes evangélicas também cresce. Você vê um exemplo que acontece no trânsito. Trânsito em São Paulo é uma loucura, é ou não é? Quem aqui já encontrou um motorista no trânsito intolerante com adesivo de igreja no carro? Muita gente aqui já encontrou, sim ou não? Por isso que eu falo pro pessoal, não compra adesivo da igreja se for para andar errado por aí. Você vê o cara brigando no trânsito, aí quando passa, fechando, buzinando, gritando, quando passa está lá o adesivo da igreja. Ah, evangélico. Porque nós estamos vivendo num mundo perturbado, com pessoas perturbadas. E infelizmente, nós não enxergamos mudança naqueles que se dizem evangélicos ou cristãos. São apenas frequentadores de igreja. Frequentadores de igrejas que são fraudulentos no trabalho, que são desonestos, que mentem e enganam, para se dar bem, como qualquer mundano faz, o cristão que se diz cristão também faz. São caloteiros nos tratos, compram e não pagam, mas se dizem cristãos, estão na igreja, frequentam os domingos, possuem uma religião, estão ali. E a Bíblia diz sobre eles, segundo Timóteo 3:1, Paulo disse assim: nos últimos dias viriam tempos difíceis. Eu vou contar um negócio para você aqui, irmão. Sabia que é mais difícil ser crente hoje do que no tempo dos apóstolos? Que eram perseguidos, presos, mortos. Eles tinham uma razão para morrer muito mais forte do que a gente hoje. Hoje a gente quer viver. Por quê? Porque tem muito subterfúgio. É bom viver. É prazeroso viver. Então a gente ostenta a vida aqui nesse mundo. E perdemos uma visão de céu. Então o atrativo hoje, aquilo que abrilhanta os nossos olhos hoje, é muito mais sedutor e nos leva a uma perdição muito maior do que se a gente estivesse levando porrada.
Por isso ele disse: nos últimos dias viriam tempos difíceis. Homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas eles negam a eficácia. Então ele diz: afasta-se deles. Estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não irão muito longe, porém, no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. É claro aqui que Paulo está falando de pessoas conhecedoras da verdade. Está falando de pessoas religiosas. Por isso ele citou aqui: tendo uma aparência de piedade. Eles aprendem sempre, mas não conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Está envolvido no meio da religiosidade. Por isso ele diz para Timóteo no versículo 16: toda palavra é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução de justiça, para que o homem de Deus seja apto e seja plenamente preparado em toda a obra. Então ele diz: insista, pregue em tempo e pregue em fora de tempo. Porque tem que dar um jeito nisso, tem que mudar essa situação. Perceba que nós não conseguimos mais identificar um cristão por suas características de cristão. E eu não estou falando de usos e costumes. Porque às vezes você olha o cara na rua, você fala assim: olha, aquele é crente. Por quê? Porque o cabelo está até para o pé. É crente porque está de terno e gravata num sol de 40 graus. Ele fala: só pode ser crente. Não estou falando de uso e costume. Eu estou falando de mansidão, de domínio próprio. Estou falando de bondade, de misericórdia. Estou falando de compaixão, de amor. Onde estão as pessoas instruídas na justiça de Deus? Essa é a minha pergunta. Por quê? Por que isto tem acontecido com a igreja? Você já parou para se perguntar? Por que a igreja cresce desse jeito, mas não tem transformação, não tem mudança? É claro que a resposta é: o reino de Deus não está sendo estabelecido. E por mais conhecimento que nós temos, como o pastor pregou, por mais informação que a gente tem na internet, por mais referências que a gente tem, e talvez você está aqui nessa noite, e nós estamos aqui pregando uma palavra que é uma referência para você, mas não há nenhuma transformação em você. E você vai descobrir hoje por que não há nenhuma transformação em você, mesmo ouvindo tantas verdades. Com essa palavra o Senhor falou comigo, porque eu me perguntei, muitas vezes falei: Deus, Senhor, por quê? Será se eu prego grego? Porque às vezes a gente olha para a igreja e vê as pessoas sem mudança. Às vezes a gente senta com a mesma pessoa 10 vezes para falar das mesmas coisas. E aí você fica pensando, falei: será se eu que não estou sabendo explicar direito a palavra? Não é possível. Mas tem um motivo porque as pessoas não são transformadas. E você vai entender isso nessa noite. Em 2010, a pesquisa feita pelo IBGE afirma que os evangélicos no Brasil eram 22,2%. Agora o IBGE afirma que os evangélicos cresceram 61% no Brasil, e que em 2020 nós seríamos a maioria da população brasileira de evangélicos. Eu acredito que nós já somos a maioria. O presidente Bolsonaro ganhou as eleições na internet, e é claro que a grande maioria do povo eleitor era evangélico. Nós somos a maioria hoje, conseguimos eleger um presidente. Somos a grande maioria que professa a fé cristã.
Mas a pergunta é: por que as coisas estão como são? Uma grande maioria cristã que não é transformada por Cristo. O mundo, no mínimo, deveria ser um pouco melhor, já que tem um cristão no farol, já que tem um cristão no trabalho, já que tem um cristão atendendo no hospital, já que tem um cristão na rua. Mas por que não há essa mudança? E eu preciso fazer um resumo do que Jesus pregou até chegar aqui na parábola da casa na areia e na casa na rocha, porque a parábola da casa na areia e a casa firmada na rocha é apenas uma conclusão do que Jesus começou ensinando. Ele começa no capítulo 5 de Mateus, porque o capítulo 1, 2 e 3 e 4 fala simplesmente de João Batista e fala do nascimento. Mas no capítulo 5, Jesus inicia o seu ministério e ele começa pregando as bem-aventuranças para os seus discípulos que iniciaram a caminhada ao seu lado. E nas bem-aventuranças ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 13 ele diz: vocês são o sal da terra. Se alguém perder o sabor, então não presta para mais nada, a não ser para ser pisado e queimado pelos homens. Perceba que ele inicia com uma escala de valores que representa a nossa posição no mundo. Depois ele reposiciona os mandamentos escritos na lei. Capítulo 5, no versículo 21, ele diz: ouviram o que foi dito pelos antepassados: não matarás, quem matar estará sujeito ao julgamento, mas eu, porém, vos digo que aquele que falar mal, e não só falar mal, mas também irar-se contra o seu irmão, é homicida. Ele continua: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, comete adultério com ela. Ele está reposicionando a lei, está trazendo um sentido para as escrituras ao coração daqueles que o seguiam. Depois ele continua no versículo 38 e 39, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. No 43 e no 44 ele diz: ouviste o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os teus inimigos. Orem por aquele que vos persegue. Aí ele termina o capítulo 5, no versículo 48, dizendo: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É pesado isso para a gente, não é? Você já parou para pensar? Eu tenho que ser perfeito. A ordem do Evangelho para mim é que eu tenho que ser perfeito. Você já carregou esse peso de responsabilidade nas costas? Eu acredito que alguém que está vivendo em avivamento nunca considera estar vivendo um avivamento. Por quê? Porque ele sempre enxerga uma melhor a ser feita na sua vida. Então, por mais que ele se aproxime da graça de Deus e da glória de Deus, ele olha para si mesmo e diz: tem mais para me alcançar. Então, não está bom do jeito que está. Avivamento é o homem viver a inconformidade da própria vida. É olhar para essa palavra e diz: sejam perfeitos como perfeito é o Senhor. Cara, loucura isso.
ser perfeito igual a Jesus? Quem tem a capacidade de olhar para si mesmo e dizer: eu sou perfeito igualzinho a Jesus? Tem alguém aqui assim? Mas essa é a nossa responsabilidade. Está descrito nos mandamentos. E aí ele continua. Agora eu vou resumir o capítulo 6. No capítulo 6, Jesus fala de motivações corretas. No versículo 1 ele diz: tenham cuidado para vocês não praticarem suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão mais nenhuma recompensa. No 3 ele diz que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. E aqui a gente peca muito, porque a grande maioria da gente vai fazer a obra social com a selfie no bolso. A grande maioria de nós vai fazer alguma coisa para Deus, faz com a selfie no bolso, põe na internet, porque é uma maneira da gente mostrar quem é e o que faz. Por isso que eu não consigo ouvir pregações, eu disse isso aqui outro dia, eu não consigo, não me alimenta, e principalmente você consegue identificar no ministro a motivação errada do seu coração, quando ele começa a falar de si mesmo, e quando ele começa a falar do que faz. Comprou cesta básica e deu, ajudou uma família, e fica contando isso no púlpito. Deu um carro, deu uma casa, deu um apartamento. Não, porque eu dei, porque é a obra de Deus. E aí você fala da obra de Deus, mas é você que está aqui, ó. Você é o pivô. A glória é para você. O que a mão direita faz, a outra não fica sabendo. E se você faz questão de fazer as obras de justiça para que os outros vejam, a Bíblia diz que você já recebeu a recompensa. Está pago. Motivação errada. Muitos de nós só fazemos quando temos uma vitrine. Muitos de nós só fazemos quando tem uma plateia. Quando temos o reconhecimento dos outros. A minha pergunta é: quem é você em secreto? Ele continua no versículo 5: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eu vos asseguro que eles já receberam recompensa. Versículo 6: vá para o seu quarto, feche a porta em secreto, ore ao Pai em secreto. A gente gosta de dizer que vai no monte. A gente gosta de dizer que está em propósito. A gente gosta de contar. A gente gosta de mostrar. No versículo 9 ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para a gente repetir, gente. A oração do Pai Nosso é para a gente aprender com a oração do Pai Nosso. É uma oração de propósito. E se você prestar atenção na oração do Pai Nosso, você vai perceber que ali tem muito princípio de como nós devemos nos relacionar com Deus. Primeiro, é Pai Nosso, não é Pai meu. Não existe individualidade, existe um propósito coletivo. É Pai Nosso. Segundo, quando ele diz perdoa as nossas dívidas, ele diz como nós também temos perdoado, porque não posso ser perdoado por Deus se eu também não libero perdão ao outro. Então isso é princípio para se ter vida com Deus. Para se alcançar a plenitude de Deus, eu também preciso liberar perdão. Ele diz: quando vocês jejuarem, não mostre a sua aparência triste como fazem os hipócritas. Antes, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Alguns fazem questão de contar, né? Faz até carinho assim: varão, estou na prova. 40 dias, 40 noites, mistério. Lava o rosto, meu filho. Não deixa ninguém perceber, não. Mas a gente faz questão de mostrar a nossa super espiritualidade. Hipócritas.
Essa é a palavra. Depois Jesus fala sobre o perigo do dinheiro na vida do cristão. No versículo 19 ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Agora você vai desviar de vez. Pastor, não pode guardar dinheiro. Não. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O problema é que a maioria da gente vai na igreja por causa de dinheiro. Quer ver ficar lotada a igreja? Faz uma campanha de prosperidade. Irmão, antigamente a gente fazia vigília. Era igual o pastor falou, dos pandeiros. Tinha uma banda na igreja chamada Carruagem de Fogo. E às vezes eu até tocava bateria. Tinha gente na janela, irmão, não cabia. Socava de gente. Tinha um fluxo muito maior do que hoje. Por quê? Porque era um outro estilo e uma outra mentalidade. As pessoas são muito emocionais e nós éramos muito emocionais. Então tudo era pá. E aí quando um cai, o outro cai, todo mundo fica poder de Deus, glória de Deus. Nós seguimos uma tendência emocional. Gostamos de ouvir aquela palavra que diz: Deus vai te dar a vitória. Você vai receber hoje a chave. Veja um carro, veja um apartamento. Essas coisas materialistas estão impregnadas na igreja. Tira a campanha de prosperidade para ver se sobra alguém. Isso é uma refinaria de Deus. E se nós temos hoje a palavra de Deus, precisamos valorizá-la. Precisamos ter muito mais fome do que antes. Porque hoje nós temos o pão quentinho, o pão genuíno do Evangelho. Não somos mais meninos, não somos mais crianças brincando nos nossos playgrounds, nos nossos escorregadores. Porque é assim que eu vejo quando nós éramos emocionais, éramos crianças espiritualmente falando. Mas hoje nós entendemos o reino, entendemos a verdade do Evangelho e precisamos fazer alguma coisa com aquilo que entendemos. Não queiram ser mestres. Por quê? Porque se você não fosse comprometer com aquilo que você sabe, era melhor que não soubesse. Há uma responsabilidade muito maior e por isso também há um jugo muito maior. E o dinheiro é uma das coisas que tem desviado o crente. E aí Jesus continua dizendo: portanto vos digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, nem pelo que há de comer ou beber, e nem pelos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem os pássaros, os lírios, eles não trabalham, não ceifam, e o Pai Celestial os alimenta. Vocês são mais importantes do que eles. Então ele diz no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com os recursos. Aí no capítulo 7, agora eu vou resumir o capítulo 7. Mateus 7:1, não julguem para que vocês não sejam julgados, porque à medida que você julgar, você será julgado. No versículo 3 ele diz: por que você repara o cisco do olho do seu irmão e não repara a trave que está bem nos seus olhos? No versículo 12 ele diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam a vocês, porque essa é a lei dos profetas.
Jesus vem alinhando comportamento, posicionamento, falando de integridade e justiça, como nós devemos fluir. Coisas que nós não praticamos. No versículo 15 ele diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas são lobos devoradores, e vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Aprendam a observar um falso profeta, porque ele pode ter um bom talento ministerial, ele pode cantar muito bem, pregar muito bem, falar muito bem, fazer muito bem, gerir muito bem, construir e ter uma grande estrutura muito bem feita, mas qual é o fruto? E o que é fruto? Quem é você, cara? Quem é você de verdade? Como é seu casamento? Como é sua história? Quem é você na rua? Por onde você passa, as pessoas, elas veem o seu fruto. E o que elas podem dizer do seu fruto. Aí depois de Jesus pregar tudo isso aqui, eu acredito, quando nós chegamos aqui no versículo 24, na parábola da casa na areia e casa na rocha, ele só está fechando. Então ele diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa na rocha. Que palavra? Toda essa que ele ministrou desde o início em Mateus 5. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é um insensato que construiu a casa na areia. Você percebe por que nós temos uma gama imensa de evangélico que não é transformado? Tem dois tipos de pessoa, meu irmão: o que passa pela porta estreita e o que passa pela porta larga. O que tem uma casa na rocha e o que tem uma casa na areia. Olha o versículo 29. Ele ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. O que isso significa? A autoridade de Jesus é provada com a sua vida. Ele vive o que ele prega. É isso. Ele prega como quem tem autoridade. Ele pratica o que ele fala. Ele vivia aquilo que ele falava. Os escribas não. Porque quem ouve e pratica é semelhante a alguém que está na rocha. E quem ouve e não pratica é semelhante a alguém que tem uma casa na areia. Então é possível você construir a sua vida com princípios que não são os princípios de Jesus, mesmo você ouvindo a palavra de Deus. É possível você viver religiosamente sem dar o mínimo para tudo que Jesus fala. E tem um monte de gente, inclusive, se dando bem sem obedecer a Jesus, edificando coisas, negócios e até ministérios. Tem um monte de gente, inclusive, prosperando, edificando mansões, edificando palácios na areia. E não se iluda. Não compare a sua vida com eles. Você já olhou para alguém que está vivendo tudo errado e você diz: cara, está muito bem, e eu, misericórdia. Tipo Asaf, no Salmo 73. Tive inveja do ímpio e da sua prosperidade. Não se iluda, irmãos. Não se compara com quem está desobedecendo a Deus e está se dando bem, porque a tempestade vai chegar. A gente vê muita gente vivendo isso. Namoro de qualquer jeito, casa de qualquer jeito, descasa de qualquer jeito, trata dinheiro de qualquer jeito, trata as pessoas de qualquer jeito. Gente que se diz cristão fazendo tudo de qualquer jeito. Tudo que Jesus ensinou, fazendo errado. O oposto, o contrário. Mas eles estão com o tempo contado, irmão. Por quê? Porque uma hora o tempo fecha. E sabe o que é interessante? Quando o tempo fecha, fecha para um ou fecha para todo mundo?
Hã? Me ajuda aí. Quando o tempo fecha, fecha só para um ou fecha para todo mundo? E a minha pergunta para você é a seguinte: como você quer estar quando o tempo fechar? Edificado na rocha ou edificado na areia? A mesma palavra que matou aquelas pessoas no dilúvio foi a mesma palavra que salvou Noé da morte e a sua família. Deus teve uma palavra, e essa palavra salvou a vida de Noé, e essa palavra matou muita gente. Qual a diferença? Obediência. A casa fundamentada na rocha salva você da tempestade. Você gostaria de ter uma casa na areia quando o tempo fechar? Quando você vivencia a sua vida na obediência de Deus, irmãos, as chances de você vencer os desafios na vida são muito maiores. Na verdade, são poderosos. Quando você lidar com uma crise, com uma adversidade, uma perseguição, se você está caminhando na obediência, você consegue tirar de letra a aflição, a dor, a perseguição. Mas se você está devendo, cara, você vai sentir. A nossa consciência nos acusa. Quando você acumula erros na sua vida, por mais que você os ignore, eles continuam no seu consciente, eles continuam na sua consciência, eles ficam te acusando o tempo inteiro. Nós somos seres humanos sensíveis, o homem é sensível. Uma coisa que muita gente tem ignorado é a nossa sensibilidade. O crente olha para a situação e fala assim: ora a Deus. Não é só orar a Deus não, irmão. Olha para dentro de você, seja tratado, seja curado, seja transformado. Nós ignoramos muitas vezes o tratamento psicológico. Nós precisamos de psicologia. Precisamos sentar para entender a mente humana, o coração e os sentimentos que se afloram dentro da gente. E às vezes você é só uma turbina de sentimento quase explodindo, porque todas as suas ações resultam em cargas na sua vida. Eu gostaria que você refletisse agora: será se obedecer a Deus é melhor do que desobedecer? Obedecer não é virar evangélico, gente. Não é frequentar a igreja. Não é só ouvir. É praticar. Essa mensagem é um alerta. Não é porque você aceitou Jesus que está tudo certo na sua vida. Não é porque você é filho de crente, filho de pastor, sei lá o quê. Não é porque você frequenta igreja que está tudo certo. É preciso você praticar, viver. E por isso nós precisamos nos autoanalisar. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. O nosso ser é tricotômico. Nós precisamos nos analisar tricotomicamente. Por isso a Bíblia diz: conserve o vosso espírito, alma e corpo santificado para a vinda do Senhor. Dá para você dar uma olhadinha para dentro e começar a se analisar? Eu quero começar com o corpo. 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que ele habita em você, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, e porque vocês foram comprados por um preço de sangue, agora glorificai a Deus no vosso corpo, que pertence a Deus. Quantos aqui têm consciência que o corpo é sagrado? Pastor, eu tenho consciência que o meu corpo é sagrado. Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. Quem tem consciência disso? Mentira. Você diz que acredita, mas você na prática faz o contrário. E eu vou provar para você. Vou provar que você está edificando na areia. Por quê? Porque se o corpo fosse santo, fosse sagrado para você, irmão, a primeira coisa que você faria era cuidar da sua alimentação. Você trata o corpo de forma indevida,
começando pelas besteiras que você come com esse corpo. O pastor fitness falando. Eu não estou brigando não. Não estou brincando não, irmão. Quem já ouviu o testemunho da Joyce Meyer? Joyce Meyer conta o seu testemunho. Ela foi acometida de um câncer, bem no auge do seu ministério, quando o ministério dela começou a crescer, e ela envolvida em trabalhos ministeriais e missionários, e ela questiona a Deus e diz assim: Senhor, por que o Senhor permitiu um câncer logo agora que o ministério está caminhando? Por que o que eu fiz? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E Deus respondeu para ela dizendo: Joyce, você não vai pular as etapas da vida. Você é culpada deste câncer porque você tomava muito café, você dormia pouco, você se alimentava mal. Você não vai pular as etapas da vida. Por que você usa esse corpo para satisfazer nos prazeres sexuais fora do casamento? O pastor falou e foi bem pontual, irmão. Eu estou para ver casal de jovens que ainda são namorados, noivos, não caírem sexualmente antes do casamento. Estou para ver. Casa na areia. Não, pastor, sabe o que é? É porque já está ligado no céu. Ela é minha e eu sou dela. Essa é a primeira mentira que o diabo coloca na sua cabeça, para você achar que está tudo certo. Não, o problema é traição. Então vai acreditando. Continua edificando a sua casa na areia. O pior é que tem cara que cai casualmente. Cai com o vizinho. Por que você submete o seu corpo a tantos riscos? Por que você é violento com o seu corpo? É o crente Maguila, já viu, pastor? Que eu sou crente, mas meu braço não é não. Chama para porrada. É violento. Depois está na igreja. Pode ser um irmão. Por que você idolatra o corpo, sendo que o seu corpo não é Deus? Você sabia que a idolatria está na raiz do primeiro pecado? Romanos 1:24 diz que por isso Deus entregou o homem à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e os seres criados no lugar do Criador, que é bendito. Adoraram as coisas e os seres criados. A raiz da idolatria está no primeiro pecado. O homem, quando comeu do fruto proibido, o que ele ouviu? Qual foi a proposta? O que a serpente disse? Se você comer, você será semelhante a quem? A quem? A Deus. Querer ser igual a Deus é querer ser Deus. Logo, esse desejo é um desejo idólatra. Uma idolatria e uma adoração a si mesmo. E agora o homem se faz Deus quando ele vive para os seus desejos. E a partir do fruto proibido, o homem é prisioneiro do sentimento de ter, de ser e de saber. A idolatria é o próprio homem. Filipenses 3,19, quando estes, o seu destino é a perdição. Por quê? Porque o seu Deus é o seu próprio estômago. Ele tem orgulho daquilo que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Idolatria. O seu Deus é o seu estômago, que mata a minha fome, que me satisfaz. Eu sou o meu próprio Deus. As imagens de fundição é apenas uma figura que aponta para o próprio homem. Eu sempre pensei que idolatria era a imagem de escultura que tinha lá na igreja católica. Mas hoje eu percebo que os falsos deuses da mitologia e os atuais
foram criados para satisfazer o homem, os seus desejos, para satisfazer as suas riquezas, para satisfazer as suas glórias, para satisfazer as suas necessidades carnais. São deuses que não são deuses, porque na verdade o propósito de um culto a uma imagem não é um culto a imagem, mas é um culto a si mesmo. Um homem caído é dotado de concupiscências, cobiça dos olhos, soberba da vida e ostentação dos bens. Logo, a idolatria é sobre si mesmo, não é sobre a imagem. E tem um monte de crente idólatra. A gente só não tem imagem de escultura, mas tem idolatria. Por quê? Porque você vem para a igreja buscar o quê? Para si ou para o reino? Para si é individual, para o reino é coletivo. Você veio aqui atrás de um propósito individual, ou porque você está aqui dizendo: Deus, eu quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu faço o que o Senhor quer. Eu quero o que o Senhor quer. Me envia, Jesus. Qual é a tua vontade para mim, Jesus? Eu estou dentro, eu aceito. Envia-me a mim. Ou você está dizendo: eu determino, em nome de Jesus, eu quero isso, essa noite, agora, receba. E aí você diz: aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Culto forte, poderoso. Hoje eu recebi uma palavra de Deus, e você sai daqui mais idólatra ainda. Esse não é o propósito. E a luta contra a idolatria está contra si mesmo, irmão. Lutar contra si é lutar contra a idolatria. Lucas 9:23, Jesus disse: todos que quiserem me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. Diariamente. É preciso repetir todo dia. Lucas 14:33, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar o quê? Tudo que possui, tudo, e tudo é tudo. Você está disposto a renunciar tudo? Negar a si mesmo e renunciar tudo que possui. Sabe o que é isso? Isso é voltar a ser o homem original que Deus criou. Isso é voltar à origem do ser criacional para a adoração ao Senhor. Negar a si mesmo e renunciar tudo que possui. Nada aqui é meu, eu não tenho nada. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então somos idólatras do corpo, quando dizemos que foi fraqueza. Eu caí uma fraquezinha. Aconteceu, foi sem querer. Deus conhece meu coração, pastor. Que foi uma fraqueza, que eu sou homem, que eu sou ser humano. Você é idólatra do seu próprio corpo e das suas vontades e dos seus instintos. E quando você faz isso, você vira as costas para Deus, vira as costas para o Espírito Santo, e você segue na sua idolatria de satisfazer as suas próprias necessidades e vontades. E sabe o que é isso? Isso é casa na areia. Casa na areia. Você está construindo mausoléu. Quando o tempo fechar, você fica, irmão. Não, pastor, mas ninguém é perfeito. Eu sei, cara, que essas desculpas vão tomando conta da sua mente, porque é isso que o diabo quer, que você se acostume com isso. Por isso que o jejum é importante. A gente precisa voltar a jejuar. Fala, mas jejum não é para expulsar demônio. Quem falou que jejum é para expulsar demônio, gente? Não, está lá na Bíblia. Tem certas castas de demônio que só sai com... Você não entendeu, o jejum não é para expulsar demônio, o jejum é para te aproximar de Deus. Porque o jejum mata a carne. O jejum aniquila os desejos, os instintos carnais. O jejum aniquila
aniquila isso. Quando você está jejuando, você está em comunhão com Deus e com o Espírito Santo, e automaticamente você está próximo da presença de Deus, está pronto para expulsar demônio e para curar enfermo. Quando há demônios que não saem, não é porque você não está jejuando, não sai, é porque você não está posicionado, porque você não é íntimo, porque você não é crente, porque você não é santificado. Aí a pessoa tem a cara de pau de perguntar para Deus, depois da tempestade, depois que a casa se arrebentou toda, que está sofrendo, tem a cara de pau de perguntar para Deus: Senhor, por que o meu namoro não deu certo? Está lá arrebentada sentimentalmente, está arrebentada emocionalmente, chorando porque o namoro não deu certo, porque o casamento não deu certo, porque está arrasada. Sendo que tudo que a pessoa fez foi ouvir a palavra e não praticar. Fez o oposto. Aí quando a casa cai, quer ficar perguntando para Jesus: por que, Jesus? Você planta, você colhe. Irmãos, pessoas que se rendem aos seus instintos carnais viram as costas para Deus. E quando você vira as costas para Deus, você não consegue vencer o sexo, você não consegue vencer a pornografia na internet, você não consegue vencer a glutonaria, você não consegue vencer a inveja quando vê alguém feliz, você não consegue vencer a ira e a raiva quando é contrariado, você não consegue vencer o egoísmo, alguém que só pensa em si mesmo, que não consegue ajudar ninguém na vida. Você é alguém que vive em discórdias, em dissensões com pessoas, vivendo inimizades constantes. Por quê? Porque você é um idólatra do seu próprio corpo e da sua própria carne, e não consegue vencer os seus instintos. Difícil conviver com você. Você já parou para pensar por que não dá certo com ninguém, com nada? Nenhum amigo. Hoje você pode cantar a musiquinha do Roberto Carlos: sou eu, esse cara sou eu, o problema sou eu. Ou a música do Judson de Oliveira, né? A terra seca sou eu. Se culpe, cara. É isso que eu quero. Eu vim na emenda mesmo, é alinhamento, não tem jeito. Eu queria adocicar, mas a palavra era essa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Quem antes eu já vos adverti, quem pratica essas coisas, não, o quê? Herdarão o reino de Deus. E aí você pode ser evangélico se você quiser, mas não vai entrar no reino de Deus. E é assim que o homem está vivendo a sua vida, irmão, como um idólatra de si mesmo. O prazer dos instintos do corpo é mais importante do que o Criador. E todos os sintomas classificados como obras da carne é o homem idolatrando o seu próprio corpo, vivendo para si. Existe um eu, um ele mesmo na vida, um ventre, o próprio umbigo. Um homem separado de Deus vive a sua vida para si mesmo. Um homem de Deus não. Um homem de Deus vive para Deus. Isso é fanatismo, pastor? Não, não é não. Romanos 14, 7. Pois nenhum de nós vivemos para nós mesmos, e nenhum de nós morremos para nós mesmos. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que Paulo estava dizendo. Você pode chamar de fanatismo se você quiser, mas eu vou tomar banho para Jesus.
Eu vou me alimentar dando glória a Jesus. Eu vou agradecer a Deus pelas mínimas coisas, entendendo que nada é meu, tudo é dele, e a minha vida tem um propósito definido. Sabe, muita gente tem um corpo que tem uma roupa de crente, muita gente tem uma fala evangélica, canta louvores para Deus, mas a pergunta é: será se a essência realmente é a vida de Jesus, ou é apenas uma carcaça mentirosa, estruturada numa areia? Essa mensagem é um desafio, há um padrão de posicionamento. Irmão, perceba que hoje Deus te trouxe aqui para te pegar. Primeiro veio a palavra do apóstolo, nesse mesmo vibe agora, assim, para dar uma martelada, assim, para acabar de doer. Você sair daqui torto, com a visão turva, assim, meu Deus, onde eu estou? Estou perdido, vou para a direita ou vou para a esquerda? Hoje é para você ir embora em silêncio, irmão, pensando. Hoje ninguém vai embora dizendo: você viu aquela vigília, fogo puro, que bênção, tal. Não, vai silêncio, senhor. Quietinho, na miúda. Como está a sua alma, irmão? Como estão suas emoções, seus pensamentos, suas reflexões, suas memórias, seus desejos? Porque toda a carga que é acumulada na alma reflete aonde? No corpo. Eu comecei falando do corpo, mas o corpo é apenas resultado do que acontece na alma. Exemplo, se você fica arrasado na alma por causa de uma decepção amorosa, foi abandonado pelo namorado ou pela namorada, o que você faz? Muitos fazem o quê? Alguns se entregam à embriaguez, outros se entregam ao ódio, outros se entregam à ira. Vai dando lugar para a carne. Uma alma que virou as costas para Deus, está vivendo os seus desejos, é escravo dos seus sentimentos, vivencia sua vida ressentido, cheia de achismos, cheia de falta de perdão, cheia de mentiras, não se permite ouvir a palavra que sai da boca de Deus, e o corpo obedece essa alma doente. Isso é um morto-vivo. Eu chamo de uma alma penada. Existe alma penada, pastor? Existe. Sabe o que é uma alma penada? É um ser humano desconectado de Deus, vivendo com uma alma doente e cansada. E a única solução é Jesus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então o que vai acontecer? Vocês encontrarão descanso para a alma. Só pode acontecer um encontro na alma na primeira conversão. Quando você conhece quem é Jesus, quando você entende quem é Jesus, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E de que forma isso acontece? É só aceitar Jesus, está tudo certo? É? Sim ou não? Como diz o Macedo, sim ou não, gente? É só aceitar Jesus? Não. João 16, 7, Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá para vocês, mas se eu for, eu vos enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Segundo fator, eu preciso do Espírito Santo. Ah, então pastor, eu já recebi o Espírito Santo, fui batizado, já era, tá certo? É isso? É assim? Receber o Espírito Santo tá bom? Hã? Não.
tem que viver no Espírito. Romanos 8,13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito viverem, aleluia, o seu corpo será vivificado, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez andares em escravidão. Sabe o que ele está dizendo? Para nós está dizendo, cara, não volta para o pecado. O próprio Espírito de Deus testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aonde que o Espírito de Deus testifica? Aonde? No nosso espírito. Nós somos tripartidos, espírito, alma e corpo. Deus se comunica no espírito do homem. Irmãos, o homem, até ter uma conversão genuína, ele tem um espírito adormecido por causa do pecado. Quando o homem caiu, quando o homem ficou desconectado com Deus, o seu espírito ficou adormecido. Então ele passou a viver conectado alma e corpo, alma e corpo, alma e corpo. Desejos e vontades. Quando o homem se converte a Deus, novamente tem uma conexão com o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem. Comunica o quê? Que você pertence a Deus, que você é filho de Deus. E aí um espírito disciplinado disciplina a alma. O espírito do homem estava adormecido, mas agora, por causa da sua conversão, ele é o contato, ele é o ponto direto, ele é a escada de Jacó, é o lugar onde o Senhor vem, onde a glória vem, onde a presença vem, onde a comunicação divina vem, onde a revelação vem. Por isso Jesus disse para Nicodemos, que estava interessado no reino de Deus, disse, vai ter que nascer de novo. Como é que é esse negócio de nascer de novo? Vai voltar um homem velho para o ventre da sua mãe? Não, vai nascer da água e do Espírito. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é um espírito regenerado, um espírito que estava adormecido, agora regenerado porque houve uma conversão. É aqui, irmão, que você encontra uma razão para viver e também uma razão para morrer. É aqui que a sabedoria na sua vida se torna loucura para o mundo. É aqui que você sente nojo do pecado, que você liga a televisão, naquela porcaria você diz, que nojo, desliga isso, não quero mais, isso não serve para mim, isso eu não quero da minha casa, isso eu não quero na minha vida. É aqui que você tem zelo de Deus. Não estou falando de religiosidade não, eu estou falando de sensibilidade no Espírito. Nós também chamamos de primeiro amor. É a primeira vez que você se sente completo de verdade, porque o homem é insaciável. Porque o homem é insaciável? Porque ele tem uma necessidade espiritual. Eclesiastes 3, no versículo 11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, e por causa disso o homem não se satisfaz com nada. A única coisa que satisfaz o homem é a eternidade, coisas eternas. Quando você tem um encontro com a eternidade, quando você tem um encontro com Jesus, pela primeira vez você se sente completo, e isso é inexplicável. Quem sabe, quem viveu sabe do que eu estou falando. Então receber o Espírito Santo já era? Não. Você vai ter que viver a sua vida. Negue-se a si mesmo. Viver negando-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo significa desrespeitar-se a si mesmo. Segundo Watchman Nee, que escreveu O Poder Latente da Alma. Desrespeitar-se a si mesmo, ou seja, renunciar os seus privilégios, pôr de lado o seu eu para buscar a mente de Deus para você. Segunda coisa, tome a sua cruz e me siga. E isso aqui é mais profundo do que negar-se a si mesmo. Por quê? Porque tomar a cruz é obedecer a Deus. Significa aceitar o que Deus falou.
Jesus está dizendo, não adianta você ter só o Espírito Santo. Ele tem que santificar a sua alma e o seu corpo. Eu vou repetir, não adianta você ter só o Espírito Santo. Ele tem que santificar a sua alma e tem que santificar o seu corpo. Eu recebi o Espírito Santo na igreja, senti um arrepio, falei em línguas esquisitas, fui embora. Mas não mudou nada. Por quê? Porque você não se aprofundou. Lembra de Ezequiel 47, o rio de água purificadora? Ele entrava aguinha no tornozelo, aguinha no joelho, aguinha nos lombos, e era um ribeiro profundo. Entra lá no fundo, gente. Lá onde não dá pé. Lá onde você é controlado pela maré. Quem decide é Ele. Sabe, às vezes a gente está provando de aguinha no tornozelo, por isso que não muda. Você vem, sente um arrepio, canta uma canção, você diz, ai, estou me sentindo tão bem, vou embora. Só que na segunda-feira você volta a ser o mesmo hipócrita, o mesmo ser humano pecador. Não há transformação. Quem está vivendo no Espírito está vivendo uma guerra contra o corpo e contra a alma. Não adianta vir na vigília se a sua alma está comandando você. Se você faz o que quer, quando quer e do seu jeito. Ei, está na hora de nós termos uma postura. Ou se você não quer Jesus, tudo bem, mas assuma uma posição. A Bíblia diz, o que está sujo, suje-se mais. Mas se você quer Jesus, ótimo, mas leva Jesus a sério, brother. O que é santo, se santifique mais. A graça de Deus me leva para a vontade de Deus, não para a minha. Graça de Deus não é eu faço o que eu quero porque eu estou na graça. Agora é graça, né, pastor? Agora eu posso. Não, pelo contrário. Agora o negócio vai pegar, irmão, porque é graça. E a graça é a capacitação de Deus para mim viver sem pecado. E se eu não apanho a graça, se eu não agarro a graça, se eu não reconheço a graça, se eu não vivo na graça, eu sou uma desgraça. Quando o espírito do homem é despertado pelo Espírito de Deus, isso se chama conversão. Mas quando a alma e o corpo é dirigido pelo Espírito Santo, isso se chama santificação. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Tem muita gente convertida e pouca gente santificada. Esse é o nosso problema. Experimentou conversão, mas não está vivendo santificação. Esse é o maior dilema da igreja hoje. Então a gente canta musiquinha, a gente está no clima das luzes, da fumaça, a gente gosta de uma igreja, né, bonita, num lugar de um ambiente legal, aí virou moda ser evangélico, virou moda, até a música é uma bênção, e aí você vem para a igreja, você bate cartão, você funciona, você fabrica, mas você não é transformado, porque você não experimentou santificação. Não entra em maturidade, não passa pelo discipulado. Sabe o que é isso? Casa na areia, ouve, mas não pratica. E o que nós precisamos, pastor? Para resolver esse problema, que é ótimo, a gente já sabe. Agora a gente já sabe qual é o problema e a solução. O que nós precisamos para mudar isso? Como é que a gente vai dar uma reviravolta no mundo hoje? Como a gente vai mudar o quadro da igreja no Brasil? Comece por você, seja transformado. Porque se você for transformado, irmão, você vai ajudar a discipular outras pessoas. Se nós tivermos uma vida transformada, nós vamos transformar por onde passamos. Para apontar o caminho do Espírito. Sabe o que é isso? Isso é Jesus em você.
Ah, mas essa função é do pastor. É você, pastor. Eu não. Não, quem disse? É para você, irmão. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar os santos para o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento e à maturidade, atingindo a medida perfeita que é Cristo. Quer saber? Deus não quer só mudar a sua vida. Deus quer usar a sua vida mudada para mudar a vida dos outros. Esse é o plano. E o que tem impedido a transformação da igreja? Os ídolos. Homens caídos. O Adão ainda gritando dentro de você. A velha natureza ainda querendo se dar bem. Você vivendo a sua vida para você mesmo, a sua vidinha particular, independente. Você não entendeu ainda? Jesus não é o gênio da lâmpada e a igreja não é lâmpada. Você não entendeu ainda? A igreja não é um lugar de abastecimento físico e carnal. Você não vem aqui para buscar nada. Você não veio aqui para receber nada. E qualquer lugar que você entre que te ofereça alguma coisa terrena e material, escute, é um altar de idolatria. Está incitando você a adorar-se a si mesmo e não adorar o Criador que fez os céus e a terra. E eu desafio você a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, você que está assistindo pela internet, pega a sua Bíblia, leia, procure nas ministrações feitas por Jesus, procure nas ministrações escritas pelos apóstolos, se há alguma mensagem de autoajuda, para o homem se dar bem na terra, se há alguma palavra de prosperidade financeira, procure, você não vai encontrar nada. Não há uma mensagem egocêntrica, não há uma palavra que alicia e que massageia egos humanos. Pelo contrário, a mensagem continua sendo a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem continua sendo esta: renuncie-se a si mesmo, traga a sua cruz, negue tudo que você tem para seguir o Senhor, para se tornar discípulo do Senhor. Do contrário, é falso, é mentiroso, é altar de idolatria. Por isso tanta gente não é transformada. Eu não defendo bandeira evangélica, irmão. Eu defendo a Bíblia. Coisa boa é acontecer isso aqui, Romanos 4:7. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados foram apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Pensa, você alcançou esse padrão de felicidade? Pecados apagados, limpeza na alma, limpeza na consciência, sem culpa. Você consegue viver a sua vida leve, fluindo, porque Deus governa você, porque você tem relacionamento íntimo com o Pai, porque você se tornou um filho autêntico, e você sente o cuidado de Deus suprindo todos os vazios da sua vida, que outrora, quando você vivia no pecado. Se você ainda é um crente depressivo, amargurado, fechado, insatisfeito, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Não houve conversão genuína e muito menos santificação da alma e do corpo. Sabe por que muitos pastores em depressão, apóstolo? Sabe por que muita gente tirando a própria vida? Como pode um homem de Deus tirar a própria vida? Eu vou dizer, são as demandas. Que demandas? Demandas que não deveriam existir. Projetos que não deveriam existir. E quando esses projetos frustram,
a ansiedade por alcançar um objetivo, por chegar longe, por alcançar um crescimento numérico. Quando se decepciona com pessoas, quando é traído por pessoas, quando é caluniado por pessoas, se fere, se fecha, se amargura, cai em depressão e chega a tirar a própria vida. Pela insatisfação. Insatisfação do quê? De um sonho não realizado. Porque não pertence. Está desfocado. Quem está alinhado? Cara, eu não trabalho pela igreja, eu não trabalho pela estrutura, eu não trabalho pelo ministério. Eu entendo que o ministério sou eu. A missão que Deus me deu sou eu mesmo. Eu sou a missão de Deus. E nada do que eu possa pregar a você é real se isso não for pregado a mim, se isso não for verdadeiro em mim. Eu não posso estar aqui se isso não for uma verdade em mim. Eu seria mais um hipócrita indo em direção do inferno e com mais rigor do que houve em Sodoma. Porque isso seria brincar com a verdade de Deus. Isso é muito sério. Eu me sinto desafiado todos os dias à integridade de Deus. Porque a minha não presta. Porque a minha é insuficiente. Porque a minha é incompleta. Eu não posso bater no peito e me achar alguma coisa. Todos os homens que se perderam por causa da sua prosperidade. Que é mais fácil. Por isso nós vivemos dias difíceis, tempos penosos. Os homens são amantes de si mesmos, são presunçosos, arrogantes, soberbos, invejosos, porque nós olhamos para todos os lados, estamos cercados de subterfúgios, de prazeres, de anseios e de desejos. Você entra no Facebook todos os dias, e lá você vê a vida dos outros, prosperando, felizes, fotos bonitas. É claro que passou pelo Photoshop, mas tudo aquilo é uma imagem produzida, não é verdade, não é real. Ninguém quebra o pau em casa e posta na internet. Ninguém filma as brigas e posta na internet. Ninguém pega as contas atrasadas, as dívidas e põe lá. Só põe as coisas boas. E aí quando você se depara com a sua realidade e o que você vê na televisão, o que você vê na internet, o que você vê na mídia, o que você vê na escola, e o homem vivendo de aparência, conta as suas vidas inexistentes e mentirosas. E a sua está ruim. E o desejo de ter, de ser e saber aumenta a cada dia. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. Eu quero te convidar a mergulhar na graça de Deus nessa noite. Eu quero te convidar a render-se nessa noite. A ser sincero, a ser verdadeiro, a ser real. A palavra precisa de uma resposta. Dê essa resposta para Deus hoje. Eu sei que Deus falou com você aqui hoje. Desde o início até agora. E você precisa dizer para Deus a verdade. Quem você é. Embora Ele já saiba, Deus quer ouvir da sua boca. Porque enquanto você não reconhece, você precisa reconhecer.
Enquanto você não reconhece, o orgulho continua gritando dentro de você. E não há mudança para quem não reconhece fraquezas. É um culto de humilhação e de arrependimento essa vigília. Faça isso nesse momento. Feche os teus olhos. Eu quero convidar aqui na frente você que quer se reconciliar com Jesus. Depois dessas 2 pancadas, se eu fosse você, eu vinha correndo. Você que quer voltar para Jesus. Pastor, mas eu não estou afastado da igreja, eu só estou afastado de Jesus. Dá na mesma. Vem para cá, irmão. Quem falou que frequentar a igreja muda alguma coisa? O negócio é viver, irmão. Casa na rocha, não é na areia. Se está na areia, está errado. Eu vou falar uma verdade aqui para você, irmão. Quando a gente faz apelo de reconciliação, 80%, se eu não estiver chutando baixo, devia vir para frente. Considerando a nossa cultura e o nosso estilo de vida. Mas como o nosso coração ainda é muito duro, você vai ficar só pensando. E vai sair daqui com essa palavra pensando. E isso vai ser só mais uma semente. Porque a sua terra é rochosa, o seu solo é um solo pedrificado. E a semente não consegue criar raiz nesse lugar. Por quê? Porque tem muito espinho aí, sufocando, impedindo você de realmente ter um encontro com Deus. Até quando nós vamos cochear entre 2 pensamentos? É um apelo ao comprometimento nessa noite. Outros que estão aqui não têm nenhum sentimento por nada que é pregado. Eu digo para você, você já está perdido. Não há culpa, não há sentimento. Pecado voluntário. Já não há mais sacrifício por você, querido. E eu estou dizendo essa palavra pesada para você. Para que você realmente desperte, para ver se há alguma coisa aí ainda. Para ver se ainda há algum pavio que fumega em você. Porque Ele não despreza o pavio que ainda fumega. Para ver se ainda há algum senso de sensibilidade para você diante dEle. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Vai voltar a paixão, vai voltar o amor, vai voltar a fome, vai voltar o desejo por Ele, o anseio pela presença dEle, pela plenitude dEle. Eu quero profetizar nessa noite que você vai ser aquele cara apaixonado, aquele bobão que se tranca no quarto com Jesus. Você vai voltar a ser bilolado por Jesus, chapado por Jesus. Vai voltar a subir um monte sozinho, você e o violão. Vai voltar a se humilhar na presença do Abba. Vai voltar a ler a Bíblia, vai voltar a se colocar nos livros, vai voltar a ter fome da palavra. Eu quero profetizar nessa noite, haverá um senso de justiça, de integridade no seu interior. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Vai morrer o prazer carnal, vai morrer hoje o prazer vai nascer o nojo pelo pecado. Eu profetizo. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Vem como um rio de águas purificadoras. Vem como um fluir poderoso. Vem como um fluir poderoso sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas mulheres de Deus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus.